ele foi de bilionário a falido em apenas 48 horas. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos falar um pouco sobre os top 5 bilionários que perderam toda a sua fortuna, que eram bilionários, que eram muito ricos e conseguiram perder toda a sua fortuna. Então aqui, para começar, vamos logo aqui de cara com um brasileiro. Aqui em quinto lugar, começando a nossa lista, Ike Batista, o famoso e muito conhecido Ike Batista, o ex-homem mais rico do Brasil. Imagina, você chegar a ser o homem mais rico do Brasil. E hoje, ele é muito conhecido por ser o ex-homem mais rico do Brasil. Em 2012, Ike Batista foi uma espécie de superstar nacional. Ele figurava ali entre as pessoas mais ricas do mundo. Ele chegou a ter uma fortuna de 30 bilhões de dólares e fazia promessas de transformar o Brasil em uma potência mundial. Ele construiu um império baseado em petróleo, minério, logística e energia. Só que tinha um problema. O império do Ike Batista estava muito mais baseado em expectativa do que em resultados reais. Para você ter uma noção, uma das empresas de Ike Batista, que se chamava OGX, e ele tinha essa particularidade de colocar X em todos os nomes de empresas que ele tinha, ela prometia extrair milhões de barris de petróleo. Porém, ao final, foi detectado que ela não tinha tanto petróleo assim. Não tinha petróleo suficiente para ser extraído. E quando os investidores perceberam que a expectativa não estava condizendo com a realidade, as ações da OGX caíram 98%. Eu me lembro muito bem disso, eu era adolescente nessa época. Depois disso, Ike Batista foi perdendo muito dinheiro, muito do seu patrimônio, que era muito baseado em promessas, e essas promessas não foram cumpridas. O patrimônio dele começou a se dilapidar. E ele foi até julgado e condenado por um envolvimento em corrupção, que não é algo muito incomum no Brasil. Hoje, ele ainda tenta se reerguer, porém nunca chegou nem sequer perto do topo, onde ele estava antes. E aqui, em quarto lugar, uma pessoa também que eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, mas eu me lembro muito bem da Elizabeth Holmes. E ela, Elizabeth Holmes, foi a bilionária mais jovem do mundo. E ela conseguiu esse feito com apenas 30 anos. Pra você ter uma ideia, é muito difícil ser bilionário aos 30 anos. Milionário já é difícil, agora imagina ser bilionário. Ela conseguiu esse feito fundando uma empresa que se chama Theranos, que prometia revolucionar o setor de exames de sangue. Basicamente era simplificar, você ia ter apenas um exame e depois disso teria um diagnóstico rápido e barato. E qual foi o grande problema nessa história? Outra vez, promessas e expectativas que não se cumpriram. A tecnologia que Elizabeth tinha apresentado ao mundo simplesmente não funcionava. E ela enganou muita gente, muitos investidores gigantes e até mesmo ex-presidentes dos Estados Unidos. E para piorar, ela teve muito investimento de grandes bancos. Realmente, a tecnologia que Elizabeth propôs era uma coisa muito revolucionária. E foi por meio de um jornalista do Wall Street Journal que a farsa veio a público. Investidores perderam cerca de 9 bilhões de dólares com esse mau investimento. E ela perdeu tudo. Além do mais, ela foi condenada a 11 anos de prisão. Imagina, ela, por causa de uma promessa infundada, também que levou um prejuízo gigantesco, foi condenada a 11 anos de prisão. Os motivos foram fraude e conspiração. Isso é um grande exemplo que mentiras podem te levar ao topo. Porém, um dia você vai à lona. E aqui em terceiro lugar, um faraó do Egito. Não, tô brincando. O nome dele é Allen Stanford. Se você acha que pirâmide financeira só pega pessoas desavisadas, pense novamente. Allen enganou diversos investidores com certa experiência no mundo inteiro, com um dos maiores esquemas de pirâmide da história. Esse homem tinha um banco de investimentos no Caribe. Tudo parecia bem legítimo. Porém, com o passar do tempo, foi descoberto que era uma fraude. O que ele fazia? Ele usava o dinheiro de novos investidores para pagar os investidores que estavam no negócio há mais tempo. Basicamente, é o clássico do esquema de pirâmide, em que você entra, você paga para entrar no negócio. Aquele dinheiro que você pagou vai pagar quem já estava no negócio. Você agora está no negócio. A pessoa vai entrar, uma nova vítima. Essa pessoa vai pagar para o esquema. O administrador da pirâmide, o faraó, vai pegar esse dinheiro e vai distribuir na pirâmide. E assim, a pirâmide vai indo. O problema é que chega um momento que ela vai quebrar.
Por quê? Pela simples matemática de que seres humanos são finitos. E acontece que a base da pirâmide, as últimas pessoas que entraram, normalmente é um número gigantesco. E essas pessoas vão ficar no prejuízo. Quando o esquema foi descoberto pelo FBI em 2009, Allen foi condenado a 110 anos de prisão. Imagine, ele foi condenado a uma prisão perpétua. 110 anos de prisão. Logicamente, ele perdeu tudo e milhares de pessoas ficaram no prejuízo. É mais um exemplo que dinheiro fácil e rápido não existe. Normalmente vai te levar para um lugar muito pior do que aquele que você estava antes de começar com a farsa. E aqui, no nosso segundo lugar, temos um islandês, que o nome dele é Björgvul Gudmundsson. Peço aí desculpas aos islandeses, mas eu realmente não sei islandês, então não sei se eu pronunciei o nome dele corretamente. E a Islândia, que normalmente é vista como um lugar muito pacato, seguro e de pessoas muito honestas, foi palco em 2008 de um dos maiores escândalos financeiros do mundo. Acontece que o senhor Björgvul era dono de um banco chamado Landsbanki, que até então era um dos maiores bancos da Islândia. E acontece que, durante anos, ele foi acumulando muito dinheiro e investindo agressivamente em várias partes da Europa. Porém, ele não contava com a crise financeira de 2008. Para quem é muito novo e talvez não tenha vivido aquela época ou era muito criança, em 2008 tivemos uma crise econômica mundial. Afetou o mundo inteiro, e especialmente os Estados Unidos e muitos países da Europa. O Brasil sofreu com essa crise, porém estávamos vivendo uma ascensão econômica muito forte no Brasil. E por algum motivo conseguimos não sofrer tanto com essa crise. Eu me lembro, eu era criança nessa época. E na Islândia, os bancos começaram a quebrar, os investidores começaram a sair dos negócios. E o governo não conseguiu controlar a economia. E com isso, Björgvul, que tinha um patrimônio avaliado em 1,5 bilhões de dólares naquela época, perdeu 100% do seu patrimônio. Basicamente, ele não estava preparado para a crise. E ele chegou até mesmo a declarar falência pessoal. Isso é um exemplo bem fácil de entender que devemos nos preparar para crises. Porque imagina, um dia você é bilionário e no outro você está declarando falência pessoal. O maior problema dele nesse cenário foi ter alavancado muito dinheiro. A alavancagem financeira é uma técnica em que você faz investimentos com dinheiro que não é seu, com dinheiro de empréstimos. É bom para crescer seu patrimônio, porém, quando as coisas dão errado, dão muito errado. Porque imagina, você está pegando um empréstimo, por exemplo, para investir em bitcoins, que é um mercado muito instável. Imagina que comece uma crise do Bitcoin agora e os preços despenquem. Você não vai conseguir pagar o empréstimo e o banco vai te processar para ter o dinheiro de volta. Tudo isso por causa da alavancagem. Por outro lado, imagina que você pega um empréstimo de 100 mil dólares para investir em Bitcoin. Um dinheiro que é difícil de acumular. Digamos que o Bitcoin suba muito rápido, tem uma subida muito rápida dos preços. Você pode pegar o lucro e devolver o dinheiro para o banco. Isso é a alavancagem financeira. E já que começamos a falar aqui de criptomoedas, em primeiríssimo lugar, e é bem recente, e eu me lembro bem desse caso, porque eu quase fui de base quando isso aconteceu. Estamos falando aqui do dono da FTX, Sam Bankman. E esse é o maior colapso de cripto da história. Imagina, Sam era dono da FTX. Ele foi de bilionário a falido em apenas 48 horas. Em 2 dias, uma pessoa saiu de bilionário para falido. E o Sam era muito famoso no meio das criptomoedas. Ele não era simplesmente um executivo do setor ou um dono de empresa. Ele era quase que um influencer também. Ele tinha uma fortuna de 26 bilhões de dólares na época. Porém, em 2022, foi descoberto que a FTX usava o dinheiro dos investidores para cobrir prejuízos. E, quando isso foi descoberto, o que você acha que aconteceu? Os investidores começaram a sacar os investimentos da corretora. E uma corretora sem investimentos, sem clientes, é basicamente nada, porque o produto da corretora são os investimentos. Se você não tem pessoas para fazer o dinheiro girar dentro da corretora, você basicamente não tem nada. E em 2 dias, Sam foi de bilionário, influencer do mercado cripto, a falido e ainda foi preso
por fraude. Isso deu margem para uma grande dúvida sobre investimentos em cripto na época. Foi uma ótima época para comprar Bitcoin também. Porque imagina, todo mundo estava com medo no mercado de cripto. Quem tinha dinheiro guardado estava disposto a correr o risco, fez muito dinheiro. E nesse caso, podemos ver que, novamente, fraude vai te levar para a cadeia e vai te deixar falido. Não adianta. Se você faz fraude, basicamente um dia a casa vai cair. Mas e aí? Deixa sua opinião. Qual destes bilionários teve a maior queda? Você se lembra de algum destes bilionários? Eu, particularmente, me lembro muito bem do Ike e me lembro muito bem do Sam. O Ike, na época, no Brasil, ele era um superstar. E o Sam, como eu sempre fui muito interessado em mercado de cripto, ele também era um superstar. E esse vídeo também serve como uma reflexão. Podemos ver que, mesmo hoje, se você está em uma condição muito boa, amanhã você pode estar em uma condição não tão boa quanto a de hoje. E basicamente você tem que se preparar para os problemas que vêm no meio do caminho. E se você gostou do vídeo, deixa aí um like, deixa um comentário, se inscreva no canal e te vejo no próximo vídeo. Tchau!